Então, quando que é feito o orçamento? Após o planejamento e o projeto pré-executivo, por setor de orçamentos, produção e setor de suprimentos. E o que é? Planilha de quantidades e preços em cada centro de custo, que é aquela base, aquela cara do orçamento, e gera um caderno de quantidades e premissas orçamentárias. Gera praticamente todos os QCs da obra, os quadros de concorrência da obra, antes da própria obra começar. O orçamento deve falar a língua do planejamento. Não adianta a gente fazer um baita no planejamento e não colocar o custo disso, né? Eu acabei de falar dos equipamentos, da logística e de tudo mais. A alma do orçamento bem feito precisa do levantamento de quantidades. Entendemos hoje que as quantidades são fundamentais. Nós não terceirizamos esse serviço, a gente faz internamente, com pessoas extremamente treinadas, porque a gente já teve muito problema, como todo mundo teve, com o problema de quantidade. Então, você com um projeto bem resolvido e a quantidade bem levantada, é meio caminho andado já para você não ter problema de custo da obra. E uma obra bem feita começa com um orçamento bem feito. Damos muito valor para isso na BKO. Esse aqui é o gráfico do Hammerland, que é um sueco, que ele fez a possibilidade de, essa curva aqui, é a possibilidade de interferência no custo, né? Pelo projeto, pela coordenação e compatibilização dos projetos. E essa curva aqui é a curva acumulada do custo da produção. Vejam que quanto mais você tem custo de produção, menos você consegue ter interferência no custo da obra através de projetos. Ou seja, aqui é o nosso back-office aqui, que nós temos que fazer muito bem feito para poder garantir o que a gente precisa, né? Que é o que a gente bateu bastante aqui. Nós temos que ter toda essa área aqui, antes da pré-obra, bem feita, para poder depois não ter problema aqui e cumprir o que a gente precisa cumprir. Esse deltazinho aqui, entre essa ponta da curva e essa, é mais ou menos 1,5% a 2%, a gente já mediu, né? E aqui são as etapas, todas as etapas de lançamento, projeto, aqui ó, estudo de viabilidade, projeto prefeitura e por aí vai. Então olha o nível de interferência, aqui você pode mexer no custo à vontade, ó, e depois vai caindo. Aqui é o lançamento do empreendimento, ó, lançamento, e aqui o início da obra. Do lançamento para cá, já era, né? É pegar e seguir o plano projetado. E porque eu falei, a obra hoje ela tem que ser uma coisa automática, uma coisa praticamente já pré-concebida. Suprimentos. Bom, suprimentos estipula o lead time de todos os insumos da obra, que é o prazo que esse insumo precisa chegar à obra, ou todo o prazo dele, desde lá dos beneficiários até chegar no canteiro. E ele monta junto com a obra o cronograma de suprimentos. Nós vamos mostrar aqui um cronograma de suprimentos. Não tem como hoje ter uma obra sem um cronograma, um planejamento de suprimentos, tá? Definir regras e contratos com os stakeholders. Nós estamos o tempo todo mexendo com o contrato. Hoje o engenheiro tem que ser um pouco advogado também. Tem que sentar, tem que ver contrato com os stakeholders, com os fornecedores, empreiteiros, terceirizados e tudo mais. Os grandes parceiros, né? Ter parceiros estratégicos para os grandes serviços da curva A e B, e contratar como se executa, como se planejou e como se orçou. Não temos que inventar nada, temos que pegar e fazer uma contratação do jeito que está idealizado. Quando, após orçamentos ao longo da obra, ou seja, os suprimentos entram junto com o orçamento na época do orçamento e depois ao longo da obra inteira para ele poder sacramentar aquilo que foi idealizado, as premissas. Suprimentos, produção e planejamento. E o que? São os quadros de concorrência e lista mensal de preços de insumos. Nós temos uma lista mensal de preços de insumos. Carta convite para todas as grandes contratações. A carta convite é fundamental. A gente não abre mão de contratar nenhum grande fornecedor sem carta convite, onde todas as regras estão pré-estabelecidas. Já é praticamente uma minuta de contrato. É burocracia? É, mas é necessário. E grandes parceiros estratégicos. Quem não tem parceiro hoje está na roça, né? Como dizem. Tem que ter parceiro. Nós temos parceiros hoje, felizmente, na BKO, da fundação à empresa de limpeza. A gente conhece as pessoas pelo nome e fazemos um evento todo ano para eles, no final do ano, uma convenção com todos os fornecedores. Isso é fundamental porque eles não são terceiros, eles são a própria obra, né? E que quem não tiver essa visão também vai ter problema.
de tratar empreiteiro como tratar mal os empreiteiros ou não dar valor para eles, para os fornecedores e empreiteiros. E uma palavra do Maurício Bianchi, lá da BKO, saber contratar é tão importante como saber fazer. Esse é o cronograma de suprimentos, é uma tabelinha básica de Excel que muitas empresas têm. A gente tem aqui a gente extrai do planejamento da obra a data que a gente precisa aqui de entrega, e ela faz a conta ao contrário e o mês de solicitação. E ela faz todas as datas parciais de acordo com os lead times. Essas datas são automáticas, você só plota essa aqui que vem automaticamente do nosso planejamento físico que eu mostrei do Project. E você tem as datas que você precisa começar todas as licitações para dar tempo de contratar de acordo com os lead times das empresas, tá? De acordo com o prazo que cada uma precisa para poder fornecer um insumo. Aí mais um pouquinho, né, que é mais uma parte dele. Aí tem todos os serviços aí, todos, tá? Estou só 3 telas aí. À medida que a gente vai fechando, a gente vai colocando ele azul, vermelho, de acordo com as datas, tá? Bom, agora sim, importante, reunião de partida de obra. Temos já planejamento, projeto, orçamento, suprimentos, já sabe da obra, já cotou a obra inteira. Agora a gente chama a equipe no escritório e faz uma baita de uma reunião de partida de uma tarde inteira. Todo mundo fala para a equipe da obra o que fez, o que não fez, como planejou, o que não planejou. E todas as áreas apresentam para a equipe da obra o que foi feito. Que é exatamente o que eu falei. Projetos, planejamento, orçamento. As cotações principais. Todos os fornecedores, o engenheiro já vai saber que foram já escolhidos para essa obra. Ele pode mudar isso? Pode dar sugestões ao longo do caminho? Sim. E agora sim, vamos à obra. Ou seja, nós estamos tentando fazer o máximo antes de começar a obra. Porque depois é linha de produção. Nós temos que fazer isso acontecer. Bom, falar um pouquinho de obra agora. Propriamente dita, eu tenho o meu currículo todinho de canteiro de obra. Comecei como estagiário e fui para todos os cargos, né? Então a gente está acompanhando muito tempo o pessoal de campo, a gente sabe onde a coisa pega. E hoje que eu estou no escritório, trabalhando na área corporativa e obra também, é uma dupla jornada, a gente pode ver claramente o que atrapalha as obras, né? Nós chegamos a um estudo que 60% dos problemas de obra não vêm da própria obra. Nós temos esse estudo, inclusive, no Sinduscom. 60% é problema advindo de outras áreas, como, por exemplo, projeto, como o planejamento, área financeira, área fiscal, contrato, né? Às vezes o cara não tem contrato, não entra na obra, não faz o serviço, atrasa. Então, a origem do problema, 60% vem de fora da obra. Os outros 40% nós temos que trabalhar para melhorar dentro do canteiro. Bom, união da estratégia mais operações é igual à execução. E os planos mais bem elaborados do mundo sequer valem o papel no qual foram escritos, se não forem bem realizados. São palavras de Rancharan indiano, que fez o livro Execução, que eu indico a todos vocês que gostam de execução e de gestão. Detalhamento da execução. Esse aqui é o planejamento executivo. Tá aqui. Opa. Vamos lá. Planejamento executivo é o detalhamento da execução, produção de obra, cronograma de obra de médio e curto prazo, que eu falei lá atrás. Voltei com a tela. Esse é o nosso PSO, planejamento semanal de obra. Bom, até a reunião de partida não tinha começado a obra, né? Aqui nós já começamos a obra. Não tem como executar uma obra com 1.500 linhas na parede pendurada. Não tem. Uma obra não se faz assim. Uma obra se faz dia a dia, semana a semana. Então a gente faz o quê? Um PSO, que é extrair desse cronograma de obras gigantesco que a gente tem do estratégico, a programação semanal, e discuti-la com todos os empreiteiros, com a equipe interna, com estagiários, com engenheiros, com todo mundo, para poder cumprir a programação. É extraído do planejamento principal da obra e é medido um percentual de adesão do PSO em toda semana. Vou mostrar aqui. Simples também, é uma lista de tarefas que nós temos, que a gente, o que está preenchido de vermelho é o que a gente conseguiu executar, 75% na primeira semana,
Na segunda semana, 76, de um pacote de serviço do cronograma. Terceira semana, quarta semana e a média mensal, né? E o mais importante é saber o porquê que a gente não conseguiu chegar aqui no 100% e de cada semana. E aí a gente faz as causas aqui, raízes, né? Que são aqui alteração na programação, condições adversas do tempo, falta de material, baixa produção da mão de obra, falta de mão de obra, erro de planejamento mesmo, a gente planejou errado, programação com excessos, né? Então, a gente faz aqui, a gente divide aqui entre construtor, empreiteiros e outros, e esse gráfico de causas que é o que é interessante para a gente, que retroalimenta toda a nossa produção, para a gente saber o que está dando certo e o que não está dando certo no planejamento. Então a gente não vê hoje condições de fazer planejamento de obra sem ser de curto prazo, tá? Depois a gente pode botar todo mês ali no grandão, lá no de médio prazo, mas não tem como se a gente não cuidar dia a dia do planejamento. Bom, acompanhamento físico, que é o controle, que é tema também um pouco do nosso seminário aqui. Só se controla o que se mede, né? Tem muita gente que quer controlar tudo na obra e não faz medição. Não mede as coisas, tem que medir. Não tem como controlar sem medir. E só se mede o que for possível ser executado, né? Parece tão óbvio isso, né? O acompanhamento físico que a gente tem um departamento interno na BKO hoje que faz toda a medição e controle das obras, tá? A gente não faz terceirizado. Meu horário aqui. Está no horário, né? Então a gente faz aqui um boletim aqui de acompanhamento físico, que é simplesmente o previsto versus realizado de acordo com o que a gente idealizou lá atrás. A curva S do empreendimento, que é o contrato versus realizado, mensal. Evolução. Aqui embaixo a curva S, né? Essa aqui, ó. Aqui nós temos aqui o contrato acumulado, o realizado acumulado e a tendência, né? Essa obra aqui está em linha. Hoje nós temos algumas obras da empresa, nós temos hoje 20 obras, 20 canteiros. Nós temos metade dos canteiros absolutamente em linha com prazo, custo e qualidade, os outros não, tá? A gente também está apanhando e aprendendo com os erros e nós vamos chegar lá. Acompanhamento físico. Aqui é a lista de tarefas que eu falei para vocês. A gente extrai do cronograma principal. A gente filtra as tarefas semanais para poder passar para a equipe de produção. São gráficos bem familiarizados com vocês todos, eu acho. Depois estou passando um pouquinho mais rápido, tá? Acompanhamento físico. Esse aqui é o boletim de medição. Hoje a gente faz a medição física na obra de uma forma muito, mas muito rígida mesmo, tá? Hoje a gente mede. Esse aqui é o físico, esse aqui é o financeiro. Deixa eu voltar uma aqui. A gente faz a medição hoje exatamente do que está valor agregado na obra, tá? A gente não mede, por exemplo, canteiro. O canteiro custa R$200 mil, numa obra andou 1%, a gente não mede, tá? A obra não andou. A equipe da obra mediu, a equipe indireta da obra custou mais R$100 mil, que é mais 0,5% da obra, a gente não mede. Isso não é medição física, a gente mede física quantidade, tá? Quantidade de insumos. E assim nós estamos conseguindo deixar as obras em linha e as obras dentro do nosso cronograma. Medição física real do que está feito, do valor agregado na obra. Quando a gente vai medir concreto, a gente mede metro cúbico de concreto. Porque às vezes você chega na laje do térreo, você já fez muito concreto, e você está indo por etapas físicas, você está se iludindo, tá? Depende do volume que vai na laje. E no tipo também. Aí o boletim de medição. Esse é o físico financeiro, controle também. Nós temos hoje uma tabela que sai automática do sistema que a gente acabou fazendo na mão. E acabamos customizando ela, está dentro do sistema hoje. Ela dá em reais, automático, e índice do que a gente precisar, geralmente é NCC, né? Essa é a nossa tabela contratual aqui. E aqui os percentuais, como é que estão os desvios,
e o desempenho do contrato como um todo. Bom, eu vou falar sobre reflexões finais agora, que é umas coisas que para mexer um pouco com cada um de vocês. Depois eu vou mostrar um case de uma obra que a gente fez em Santos, tá? Que é rápido também. Bom, primeiro, qual a estratégia de finalização de uma obra? Como nós vamos finalizar uma obra? De baixo para cima ou de cima para baixo? Temos que pensar. Temos que pensar nisso, porque a gente faz todo o nosso macrofluxo subindo a obra, depois como a gente entrega para o cliente? Como é que é feito? Resposta: cada caso é um caso, né? Temos que ver, analisar como é se teve atraso na fundação, se você conseguiu cumprir a estrutura, se a qualidade está boa, e uma série de coisas. Mas parem para pensar um pouco nisso. Tá? Quando que nós vamos inverter a produção? Em que momento? A fachada vem descendo prontinha, nós vamos entregar apartamento de baixo para cima? Né? Vamos pensar um pouco mais para quebrar alguns paradigmas. Tá? Não existe vento favorável para quem não sabe o seu norte. Temos que saber disso antes. Planejar isso antes. E não na hora H, vamos virar a obra mês que vem. Não adianta. Nossos engenheiros têm tempo para pensar estrategicamente? Engenheiro de obra? Hoje a gente fala bastante de estratégia em obra, né? Ainda bem. Só que a gente fez uma pesquisa também, e está aí a pesquisa. Não é só da BKO, tá? Outras empresas também. Apenas 10, esse faixa 1 aqui, que dá mais ou menos 5%, que é o que ele pensa. Aqui, ó. Planejar, programar, pensar, estudar soluções. Ó, sobrou tudo isso aqui para aquela faixa número 1 ali, ó. Para essa faixinha 1 aqui, ó. Fazer coach, formar o estagiário, discutir projetos com o mestre, verificar as leis trabalhistas, auditar o sistema da qualidade, gerir os conceitos de sustentabilidade, né? Fazer cumprir o DNA, a missão corporativa. Se a gente puser tudo no papel que o engenheiro faz, é muita coisa. Por isso que a gente precisa ajudar. São reflexões, tá? Não são percepções, mas são dados importantes. É possível demorar um pouquinho mais na estrutura de concreto? Entregar a obra no prazo? Nós estamos mostrando lá na empresa que é. Para que fazer 6 lajes por mês que nem maluco? Para quê? Para depois todo mundo vai entrar no mesmo fluxo lá atrás? Não. Quem vai entrar no fluxo é deformação, que a gente sabe o que acontece. Então, dá para demorar um pouquinho mais? A gente mostra aqui. Prazo de fundação de uma obra, de um protótipo de 24 meses, uma obra normal. Fundação e estrutura. Olha aqui o incremento da estrutura aqui que vai mudar. Ó. Não muda nada, muda muito pouco. A gente consegue terminar a obra no mesmo prazo, demorando um pouquinho mais a estrutura. Claro, depende de cada caso. Se for mais complexa, né? Mas no geral, a gente pode demorar um pouquinho mais. Fazer 4 lajes por mês, tá bom, né? Tá ótimo. O acabamento. E aqui a gente termina a obra junto. Opa. Ó, estamos terminando a obra aqui, ó, no mesmo prazo. Esse gráfico foi tirado de obra nossa, tá? Nosso mercado tem boa gestão técnica e bom planejamento, mais reflexão. A gente viu no passado aqui que não. Só que agora a curva está mudando, né? Está todo mundo mais preocupado. Eu acho que agora é o momento da qualidade. Está todo mundo pensando em voltar aos fundamentos principais da engenharia. Felizmente. Aqui a gente fez também um protótipo de uma obra. E a gente pôs o número de colaboradores e número de meses, tá? Sempre protótipo de 24 meses. Então aqui o efetivo máximo previsto, 150 pessoas, e o prazo máximo previsto. E aí está o gráfico aí, ó. A gente tem aqui essa área aqui, que é a falta de planejamento, é que o gráfico está saindo em partes aqui, eu vou ter que soltar ele inteiro. Ó. Pronto. Então aqui, ó, 24 meses, só que a gente invade 6 meses, né? Tem muita gente invadindo 6 meses. E aí essa área aqui é uma área de prejuízo para a empresa e para todos. E mais pessoas para fazer o mesmo serviço. Olha o efetivo aqui, ó, que era aqui, ó. Aumentou. Tá vendo? E aí, tem empresa ainda que acontece, infelizmente, que entra aqui ainda. Ó, mais 6 meses. Vira 1 ano. Total falta de inspeção e terminalidade, qualidade. Fazem empurra. Vamos empurrar, vamos abandonar. Acontece. Infelizmente acontece. Agora menos, mas acontece. Né?
E a falta de planejamento está aqui, ó, número de pessoas aqui. Ó. Depois a gente reclama que falta mão de obra. Não falta mão de obra, falta planejamento. Primeiro atraso, segundo atraso. E aqui, o que preferimos? Façam essa pesquisa na empresa de vocês. O que preferimos? Tem aqui todas as possibilidades, as 6 possibilidades aqui. Prazo, qualidade e custo. Prazo, custo e qualidade. Custo, qualidade e prazo. Custo, prazo e qualidade. Qualidade, custo e prazo. Qualidade, prazo e custo. Né? Os diretores da empresa, os investidores vão falar que querem os 3. Querem os 3. Todo mundo quer os 3. Né? Mas nós temos que ter uma ordem de uma prioridade aí, para que a gente precisa. Então, o que a gente prefere? Né? Aqui. Os clientes mostram em pesquisas que a qualidade está em primeiro lugar. Mais do que preço, mais do que qualquer coisa. Mas façam as pesquisas na empresa de vocês. Perguntem para todos na empresa. Vai perguntar para o engenheiro na obra o que ele prefere. Às vezes a ideia dele é completamente diferente do que a ideia da empresa. Nós temos que estar também antenado com isso. E pergunte para o chefe também o que ele prefere. Diferenciais que devem estar presentes no planejamento. Inovação. Temos um departamento de inovação hoje na empresa, várias empresas têm. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Mas não confundir inovar com inventar. Tem muita gente que gosta de inventar, né? Inovação que não traz benefício, custo-benefício, que não traz custo-benefício, não é inovação, na minha opinião. E fazer a mesma coisa de todos os dias e sempre, de maneira diferente, é inovar também. Sustentabilidade. Também está em pauta em todas as empresas. Deve ser planejada, orçada e executada, como um insumo de orçamento, falando agora de orçamentário. Ela tem o seu custo. Não adianta achar que o empreendimento é LEED, que o empreendimento é Aqua, que o empreendimento é sustentável. Ele tem o seu custo, né? Cada empresa tem o seu custo, 1%, 2%, 1,5%, depende. Depende do certificado também. Desde o produto até a gestão de obras. Então, esse departamento tem que estar antenado o tempo todo na empresa, desde lá de trás. E o projeto de terminalidade, que é um projeto que a gente tem na BKO, que foi criado pelo Maurício Bianchi, que é um projeto interno que visa dar mais terminalidade no serviço de obra, evitando retrabalhos e rompimento no fluxo de produção. Esse projeto é um projeto amplo, que envolve todas as áreas da empresa. Desde a hora que você planeja fazer uma calçada lá no projeto, uma calçada que não dê falta de terminalidade, que não quebre o fluxo, né? Desde o paisagismo, desde a estrutura, a área de suprimentos contrata já com esse projeto na cabeça e escrito. Né? Como nós vamos medir planilhas de medição de empreiteiros? A gente não paga empreiteiro que deixa prego na laje, está na nossa planilha de terminalidade dentro de suprimentos. Então esse plano é um projeto amplo que está em todos os departamentos da empresa hoje. Tá? Daria para fazer um seminário só para falar dele. Bom, agora eu vou falar de um case, que é um case de uma obra que a gente fez em Santos, na Avenida Ana Costa, ali quando você chega em Santos. Hoje a construção em Santos está muito forte, todo mundo conhece. E hoje tem um problema muito sério em Santos com relação a fundações. Né? Você não pode fazer tirante, você não pode fazer bater perfil, tem um problema seríssimo. E você também, hoje está começando a ficar proibido o rebaixamento de lençol. Né? Mas as obras tem muita obra em Santos, né? Muitos projetos em Santos. Nós pegamos um projeto comercial que tem 2 subsolos, né? Próximo da praia. O lençol em Santos, ele é quase que aflorado. Vocês sabem que 50 centímetros do solo tem um lençol, às vezes até menos. Então, nosso desafio, o problema foi a lei de Santos, né? E o problema técnico. E o desafio é construir, não são 3, são 2 subsolos em terreno estreito, sem tirantes. Então, o que a gente fez? A gente fez as lajes de cima para baixo. Nós vamos mostrar como nós fizemos isso. A metodologia construtiva. Fizemos a parede de diafragma, viga de coroamento da parede de diafragma, e executamos a escavação até o primeiro subsolo. Eu vou mostrar as fotos, fica mais fácil de entender. Depois fizemos a primeira laje sobre terra, apoiado em perfil provisório. E depois fizemos a escavação final até a cota que se desejava. Tá? Esse corte aqui ficou ruim, eu vou mostrar aqui que fica mais fácil.
Aqui é o projeto das fundações, são todas estacas escavadas, tá vendo? Todas essas bolinhas aqui são estacas escavadas. E esses perfis I são perfis que serão implantados nas estacas escavadas para sustentar provisoriamente a laje que nós vamos fazer apoiada na areia. Tá? Então está aqui o terreno, está aqui os perfis metálicos implantados nas estacas escavadas. Nós escavamos um pé direito aqui, fizemos a diafragma, fizemos todo o estaqueamento de estaca escavada e colocamos esses perfis provisórios aqui, metálicos, para segurar a laje que nós vamos fazer agora. Tá? Eu vou mostrar como. Aqui a gente escavou um pé direito, como mostrei, e fizemos a laje, as vigas, o vigamento todinho, embutido na areia, e agora a gente vai só compactar aqui e concretar, direto. Tá? Porque a gente não pode escavar, não tem como escavar, são 2 subsolos. O perfil metálico que eu mostrei lá atrás, está aqui, ó, ficou cortadinho aqui, ele vai ser o pilar provisório dessa laje. É complexa essa obra. Aí, ó. Aqui ficou o pilar, a gente desformou a laje, concretamos a laje direto na areia. O pilar provisório ficou aqui. E esse aqui é o arranque do pilar definitivo do prédio. Aqui, ó. Nós estamos construindo de cima para baixo. Aqui a estaca, o perfil cravado na estaca. E aqui no meio desses 2 perfis vem o pilar definitivo do prédio. Alto grau de complexidade e perigo, né? Tem que um planejamento de segurança do trabalho aqui bem grande. Aí a forma do bloco, quando nós concretamos. Os pilares metálicos continuam aqui provisórios, aqui a armação do pilar. E aí o pilar, a gente fez depois, sob a laje, né? Concretamos, colocamos a forma e concretamos o pilar. E hoje a laje pintada e acabada. Está aí 2 subsolos, estamos entregando a obra, está saindo o habite amanhã. E sem planejamento, né? Como é que a obra ia desenhar tudo isso na hora lá? Esses custos dos perfis provisórios, né? Uma forma especial. Como que a gente faz? Sem planejamento não é possível esse tipo de ação, esse tipo de desafio. Então nós temos que parar antes, pensar mais, para depois produzir melhor. Né? Que é o que eu falei desde o início aqui na minha palestra. A gente está muito forte na área de planejamento e back-office para as obras. E aqui a foto do prédio hoje, que estamos entregando lá. Um prédio bem bonito. E é isso aí. Quanto mais engenharia, melhor. Muito obrigado. E vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da PINE, poder estar mais uma vez aqui junto com vocês para discutir conceitos e prática de gestão da produção. Gestão da produção é a forma que eu uso para diferenciar do modelo tradicional de planejamento de obra, que geralmente a gente já viu hoje, nas palestras anteriores, está associado à elaboração de cronograma. Planejar obra é muito mais que isso. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui, agradeço o convite. Queria dar os parabéns para os colegas que me antecederam, e em especial ao Fábio. O Fábio não mencionou uma vez a palavra Lean, mas o que ele falou na palestra anterior foi um case de Lean. Ele conseguiu entender os conceitos e fiquei muito feliz com o que eu ouvi, porque eu acredito muito no potencial desse modelo. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aplica Lean Construction em canteiro de obra? Um? Só? 2? 2,5? Legal. Linha de balanço. Vocês conhecem o conceito de linha de balanço? Já viram linha de balanço? Usam? Mais ou menos? Ótimo. Muito bem. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque quando eu vi a agenda do nosso seminário, eu fiquei perguntando por onde eu poderia contribuir com o evento. E eu percebi que a gente estava vindo muito com cases, tá certo? Estruturando modelos de como enxergar o empreendimento. E então pensei em uma forma diferente. Eu vou mostrar um case de planejamento, mas vindo do campo para dentro. Tá certo?
A gente vai analisar o case de um hotel, são 22 pavimentos, 234 unidades, 20 suítes, 19 suítes por pavimento. No dia 1º de fevereiro de 2012, a gente estava soltando as formas dos primeiros pilares, saindo do bloco de fundação e entrando na primeira laje. Hoje, a gente já está colocando colchão e mobiliando com marcenaria todos os quartos. Em 12 meses, a gente terminou o hotel. Esse hotel tinha sido contratado para a Copa do Mundo e a gente conseguiu viabilizar ele para a Copa das Confederações. Foi um ganho legal. Não tem mágica, mas o que eu queria discutir com vocês, na verdade, a ideia do case é convidar vocês a usar com mais profundidade ferramentas que estão na nossa mão. Linha de balanço, o Lean Construction. Lean é intuitivo. Para quem nunca se interessou sobre Lean Construction, eu sugeriria vocês darem uma lida. Entra no Google, procura Lean Construction. É fácil e é muito potente. Porque a ideia básica da Toyota, quando ela tentou ser mais competitiva que as montadoras americanas, foi uma só: reduzir variabilidade no canteiro. Qual é o nosso grande gargalo no campo hoje? Vocês têm alguma dúvida que é a variabilidade? Qual é o grande motivo de vocês não conseguirem cumprir o plano da semana passada? Não estou falando do plano original. E é por isso que eu estou começando o meu case de trás para frente. Eu vou sair do plano semanal e vou mostrar o quanto é importante a gente pensar o plano de ataque no começo da obra. Muito bem, por que vocês não conseguem cumprir planos? Mentira, será que vocês não conseguem mesmo? Vocês lembram a última vez que vocês não cumpriram? Por quê? Posso chutar? Faltou material, faltou gente, faltou projeto, faltou frente de serviço. Furou muito, não? Vocês concordam comigo que isso não é um problema de processo? Isso não é um problema que eu pego no meu orçamento. Isso é um problema de fluxo. Se a gente não domina o fluxo do nosso empreendimento, não adianta eu ter um bom orçamento, não adianta eu ter um bom contrato. Eu tenho que entender como a minha obra vai acontecer. Os problemas no campo, no dia a dia, que é o que levam a obra a ter atraso, estourar custo, estão ligados à falta de domínio do fluxo da produção. E o Lean Construction pode contribuir exatamente nisso, ajudar a gente a dominar o fluxo. Tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Por que a obra perde competitividade? Acabei de dizer. Falta de material, falta de mão de obra, projeto e frente de serviço, gerando atraso e estouro em custo. A causa principal é a alta variabilidade na disponibilização de insumos. Não adianta eu ter o melhor pedreiro do mundo, um cara que faz 35 metros quadrados de parede num dia, se eu não botar massa na caixa para ele subir parede. Se a gente não pensar em estruturar o nosso plano de produção para conseguir diminuir a variabilidade. O que é variabilidade? Vocês já pararam para pensar o que significa variabilidade na nossa obra? Por exemplo, uma laje a cada 5 dias, eu tenho variabilidade 0. Ou, vou soltar meu gesso liso na medida do que o cara mais os 2 primos dele que vieram na última Kombi visitarem o canteiro na próxima semana. Alta variabilidade. A ideia é que eu consiga na obra diminuir a incerteza. Entender mais como as coisas vão acontecer, elimine restrições. E aí, a minha obra não vai precisar correr mais para acabar no prazo. Simplesmente a obra vai ter que parar menos. Vocês conseguem perceber que a obra de vocês, em geral, tem problemas porque elas param muito? Se a gente parar de parar, eu não vou precisar correr. Então, a minha opção foi tentar trabalhar um pouco mais no conceito no começo, e depois mostrar o caso prático. Se eu tenho alta variabilidade, com certeza eu vou aumentar meu custo fixo. O meu custo fixo, ele aumenta em função do prazo de obra. Por outro lado, eu também vou aumentar meu custo variável, porque quando eu estou pressionado para tirar atraso, eu negocio sob pressão, e minha negociação nem sempre é eficaz. A consequência disso é que eu tenho uma redução na margem operacional do meu empreendimento. E aí eu perco o poder de alavancar os próximos empreendimentos. Então, vocês estão percebendo que na construção civil, o ciclo de produção é 2, 3 anos. 18 meses, 24 meses, 30 meses. Eu posso até acabar essa obra, mas quem garante que eu vou conseguir ter poder para alavancar a próxima?
Tá certo, eu posso ter estoque de terreno, mas essa perda de margem compromete meu resultado a longo prazo. Como que a gente consegue perceber hoje em canteiro? A gente tem canteiros hoje, boa parte do nosso país, do Brasil. Primeiro, muitas empresas entenderam a importância de gerar plano de ataque. Plano de ataque é entender desde o primeiro instante como eu vou terminar minha obra. Plano de ataque não é o cronograma, mas é definir claramente se eu vou ter uma junta de concretagem ou qual vai ser meu ritmo de concretagem das lajes até o tipo. Por que é tão comum quando a gente vai num canteiro e pergunta lá, a laje do segundo subsolo, quanto tempo vai demorar? 1 mês. Por que 1 mês? Por que 1 mês e não 18 dias? Em que dia você vai encher pilar? Qual pilar que você vai montar a primeira forma? Quantos caras você vai ter no pilar do posto do elevador? Quando você começa a discutir essas nuances do projeto, você começa a perceber chances que a tua obra te dá, que você pode aproveitar para tirar prazo. E antes do tipo, que normalmente, na média, 1/3 do concreto da obra cai antes do primeiro pavimento tipo. Se eu conseguir ganhar 1 semana, é um ganho que eu não vou conseguir ter depois do tipo. Porque depois do tipo, geralmente, o ciclo é batido, 1 laje por semana. Tá certo ou não? Então, gente, plano de ataque é fundamental. É aí que a gente consegue transformar o nosso conhecimento em vantagem competitiva. É o teu jeito de tocar a obra. Além disso, plano de produção. O que é um plano de produção? O case que a gente vai ver hoje é uma construtora, que é minha cliente há muitos anos. O ciclo de estrutura dela é um relógio. E eles trabalham com mão de obra própria em toda a parte de obra bruta. Alvenaria, contrapiso, reboco, emboço e assim por diante. E para que eu conseguisse aproveitar o ciclo da laje deles no hotel, a gente criou uma atividade chamada Pacote 1. Pacote 1 era todo o preparo para a marcação, a parede atrás da minha aprumada para eu poder já soltar o perfilado que travava a minha aprumada, de tal maneira que quando o pedreiro de elevação entrasse, ele entrava fazendo elevação e me dava o ritmo que eu precisava. Plano de produção significa viabilizar o ciclo que você desenhou no teu planejamento. Muito bem. O que a gente percebe mais? Existe uma grande importância na inovação tecnológica. Então, aqui a gente vê hoje em dia muita gente investindo muito dinheiro em inovação tecnológica, o que é fundamental. E isso aí ajuda a gente a reposicionar as estratégias de logística interna no canteiro. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso também é uma desvantagem. Não. Na verdade, as construtoras hoje em dia também estão tendo um esforço muito grande para checar a aderência da produção ao plano. Vocês lembram aquele número do Fábio, que deu uma média de 75%? Em Lean Construction, aquilo se chama PPC, porcentagem do planejado e concluído. A aderência do planejamento ao plano, da produção ao planejamento, significa o quê? Partindo do princípio que a inteligência da obra está no planejamento, e o planejamento foca prazo, custo e qualidade, se a obra executar o que foi planejado, a obra está bem. Então, se eu tiver uma aderência alta, a minha obra está sob controle. Essa é a ideia. Então, muitas empresas hoje começam a estudar a aderência da produção ao plano. Evidentemente, partindo da premissa que o plano é sadio. Na prática, então, o que a gente vê? A gente hoje consegue perceber melhor as causas dos desvios de planejamento. E a gente tem ações pontuais na busca da solução desses problemas. E o que acontece como consequência? Quando eu tenho uma ação pontual no canteiro, o impacto dela também é pontual. E aí eu não consigo levar o benefício daquela inovação tecnológica ou da solução que eu encontrei para o restante das atividades. Vou dar um exemplo prático para vocês. Parede e laje de concreto, diversas obras que a gente já participou, a gente reduziu o ciclo de 5 dias para 2 dias. Hoje em dia, concretar meio pavimento por dia com formas metálicas, parede e laje, não é absurdo. Muita gente faz, tá certo? Agora, um jogo de formas custa muito caro, o projeto custa muito caro. O que adianta eu ter um ciclo de estrutura de 2 dias por pavimento, se meu drywall que está lá na frente foi contratado com base em preço unitário e o cara que chegou no canteiro consegue fazer um pavimento a cada 4 dias? O que adiantou eu correr com a minha estrutura se minha parte de civil não escolhe o ritmo de produção
que eu consegui no campo. A inovação tecnológica ela faz sentido quando ela está inserida dentro do contexto global do empreendimento. Então, se eu baixei meu ciclo de estrutura para 2, o meu desafio qual é? Baixar o resto dos ciclos para 2. Rodobens. A Rodobens fazia casas geminadas, 67 metros quadrados, 2 casas a cada 5 dias. A gente conseguiu baixar o ciclo dela de 5 dias para 2 dias. Ótimo, muito bom. Qual foi a vantagem? Por que 2 dias e não 3? Porque todos os ciclos que vinham depois da laje, que eram estrutura metálica da cobertura, telhamento, o forro e os outros serviços que me iniciavam com a parte de acabamento da casa, eles já estavam acontecendo em 2 dias. Só que como a concretagem da laje acontecia em 5, o fornecedor ia na obra cada mês. Então ele ficava 3 semanas fora, vinha para a obra, fazia o que tinha que fazer, esgotava o estoque de serviços e daí ia embora para outro canteiro da Rodobens. Vocês concordam comigo que esse represamento de serviço é extremamente prejudicial para o canteiro? Porque a obra começa a andar em tranco, porque se eu não cobrir a obra, eu não entro com forro, não entro com cerâmica, eu não impermeabilizo, eu não acabo a obra. Quer dizer que a minha obra anda aos trancos. Quando a gente conseguiu baixar o ciclo da estrutura para 2, a gente viabilizou que todos os outros serviços se encaixassem no mesmo ritmo da estrutura. A consequência foi que a Rodobens, ao invés de entregar grandes condomínios, naquela época, passou a entregar um condomínio grande com habites parciais. Eu podia programar a entrega da quadra.